aí, consagradas e consagrados? Ficou trocado. Eu sempre falo primeiro as damas, não primeiro as damas. Como você tá? Tô muito bem, ainda mais porque eu dormi de boa e depois eu assisti a corrida lá no aplicativo de boa, não precisei acordar de madrugada para assistir aquela corrida modorrenta. Se bem que a gente quase madrugou, né? Porque eu acordei 5 da manhã e fui chamar o Xenão. Falei, perdi o sono, bora assistir essa corrida. Pois é, eu também, geralmente, quando acordo de madrugada, eu também acordo bem cedo, né? Pra já pegar lá e assistir pra ver o que tá acontecendo. Só que ano passado, ano passado não, 2022, aconteceu uma coisa muito paia. O quê? 2022 caiu um toró d'água, assim, caiu o mundo lá no Japão. E foi né? de madrugada a corrida, você acordou pra assistir? Exato. Não, aconteceu. Eu acordei, eu acho que foi 6 da manhã, não sei, 5, e a corrida ainda estava passando. Então eu tive que colocar lá no F1 TV, uma coisa muito arriscada. É muito arriscado você colocar lá no F1 TV, assistir desde o início. Porque dá pra você assistir desde o início, entendeu? Sem ser ao vivo. Mesmo tá passando a corrida, dá pra você colocar lá do início pra você ver. Senão você pega spoiler. Só que é perigoso isso, porque o aplicativo do F1 TV ele é meio bugado. E então assim, eu ficava com o celular meio de ladinho assim, ó. Só com o dedo no curso, para controlar ali, para colocar lá no começo. E de ladinho para não ver o que tá acontecendo e com o dedinho pronto para jogar lá o pontinho vermelho lá pro começo. Cara, são altas táticas que você vai aprendendo com o tempo, né? Exatamente. Mas a corrida ainda estava acontecendo. Por quê? Porque a corrida foi interrompida por horas. Teve bandeira vermelha, acho que uma hora e meia de bandeira vermelha, lá em 2022. Imagina quem acordou 2 da manhã. Pois é, cara. Então, 2 não, da 2 começou. depois que lançaram o F1 TV, eu falo de verdade, eu não assisto mais de madrugada, nem... Fora que é bom que não vai tantas propagandas, né? não vê propaganda, assiste gravado, muito bom. Muito bom. Então, agora para esse Xenoncast, o seu papo do Alzone, que a gente não falou nossa vinhetinha inicial. O seu papo do Alzone. Eu fui muito criativa fazendo Exatamente. Vamos começar. Vamos falar sobre a corrida. Vamos começar esse podcast fazendo um resumão sobre o que foi o GP do Japão, lá em Suzuka. Você já falou que foi um GP meio monótono. Vai com a palavra? Modorrento. Um GP modorrento, segundo o dicionário do Xenão. Realmente, assim, teve até eu vi uma entrevista do Alonso que ele disse que parece que é a nova Mônaco, né? Nova Mônaco, mas uma Mônaco bem bacanuda, Eu vou te falar, uma das pistas mais bonitas. É um traçado Nossa, que linda. incrível, né? É um traçado, assim, absurdamente bonito. Você vê o carro fazendo uma volta lá, um on-board em Suzuka, é lindo, é incrível. Eu gosto muito de Suzuka. Mas é uma pista muito antiga, então ela é um pouco já defasada para os carros atuais, que são gigantescos, são caminhões, praticamente. Então é uma pista estreita. E que não tem tanta zona de DRS, então Somente dificulta uma. a ultrapassagem. Só uma, né? Somente Só uma zona de DRS, justamente por causa de uma coisinha que a gente pode comentar. Pode comentar agora? Sabe aquela batida do Jack Durham? No treino. Sei sim. Por que ela aconteceu? Porque o DRS ele não fecha sozinho. Sim. Certo? Ele não fecha sozinho. Você precisa apertar um botão, o piloto precisa apertar um botão. E a primeira perna ali da primeira curva, aquela primeira perna ali no começo da volta de Suzuka, ela é feita de pé embaixo. No entanto, você tem que estar com o DRS fechado para ter a carga aerodinâmica total para você conseguir fazer a curva. Se o DRS estiver aberto, o que acontece? O carro roda, perde a traseira violentamente. Foi o que aconteceu com o Durham, certo? Só que você não freia, você vai de pé no acelerador o tempo inteiro. E por isso o DRS não fecha sozinho. Você precisa apertar um botão para fechar o DRS. Porque o DRS ele só fecha automaticamente quando você pisa no freio. Se você pisar no freio, ele fecha automaticamente. Nessa situação, você tem que lembrar de apertar o botãozinho. E ele não lembrou e bateu. Não, ele não lembrou. Não foi isso. Ele disse que no simulador dava para fazer. Você não viu, não? Não, eu vi, mas assim, tem uma diferença entre o que você diz e o que você faz. Ele esqueceu, sim. Aí testaram no iRacing e não deu certo, viu? Testaram lá no simulador, no iRacing, também não deu certo. Deu ruim. Então, por isso que eu falei, eu acho que tem uma diferença do que você diz e o que realmente é, porque eu não acreditei nessa dele, não. Ai, meu Deus Foi do céu, miguezinho do Durra.
Não, mas mesmo assim, amor, como que você fala assim, que no simulador dá, então vou tentar na vida real? Se ninguém faz isso, é porque não dá. É novato. Gente, foi... O Durra, ele tá caçando um jeito de ser substituído mesmo esse ano, viu? Parece que toda oportunidade que ele tem pra mostrar que ele deve ser substituído pelo Cola Pinto, ele usa essa oportunidade. Sabe filme de terror? Que tá o bichão correndo atrás de você? Aí o que o protagonista faz? Acha alguma coisa pra tropeçar, não é? Então, aí isso tá acontecendo. Quem que é o bichão correndo atrás dele? O capeta? Quem é? Depende, né? Porque tem o Cola Pinto e tem o... Tem o outro. Não, eu tô falando o capeta mesmo. Nem vou citar Credo, nomes aqui. esse nome eu nem gosto que fala aqui, por isso credo. Tá, mas Vamos usar assim, outro nome. Não é o Cola Pinto, é o outro mesmo, que vocês sabem muito bem quem. Bri. Então, e aí, ele tá lá caindo, tropeçando em tudo que tem pra tropeçar, ele tá tropeçando. E, inclusive, Cola Pinto fez treino na Alpine em Monza agora. Foi. Já saiu a notícia, ele já tá ali esquentando Tá esquentando o assento pro Cola Pinto. Exatamente. Tá, então, mas vamos começar com o nosso bora de resumo da corrida. A gente falou, isso aqui foi um pouquinho do treino livre, então, né? Desculpa. Vai, Xenon, atrapalha o roteiro do vídeo. Por que eu falei do caso do Jack Durham? Porque, por causa dessa situação de ter que apertar um botão para fechar o DRS, isso explica porque não existe outra zona de DRS em Suzuka. Porque a outra zona de DRS natural seria a reta que antecede a 130R, aquela curva rápida. Sim. Só que aquela curva há muito tempo ela é feita com o pé embaixo. E se um Jack Durham da vida tenta testar a 130R com o DRS aberto, Ele vai rodar. E vai diretaço pro muro. Diretaço pro muro. A 340 km por hora, direto no muro. E aí vocês viram que a FIA corretamente não colocou o DRS lá. Porque vocês viram que no final das contas alguém tentou. E se imagina se esse Jack Durham tenta na 130R, talvez ele nem estaria entre nós hoje, segunda-feira. Então, é por isso que não tem lá. Se tivesse uma freada, algum tipo de freada ali, poderia ter outras zonas de DRS, mas é isso. Sim, tá. Resumão da corrida. Sim, resumão da corrida. Verstappen colocando todo mundo no bolso. Verstappen colocando todo mundo no bolso, fez a pole. Eu até fiquei rindo da narração lá da Band, pessoal, já dando a pole pro Norris antes mesmo do Verstappen terminar a volta. Outros pilotos estavam ali fazendo, então eu acho que você não dá a pole pro piloto enquanto não termina, né, a transmissão, enquanto todos não terminam de fazer a volta. Por mais que o Norris tenha o melhor carro, acontece o que aconteceu. O Max Verstappen não tinha o melhor carro e foi lá e cravou a pole e ainda assim quebrou o recorde que era do Sebastian Vettel ali, de volta mais rápida. Ele ainda, além de cravar a pole, fez essa volta mais rápida. Foi, no Quebrou um Qualify, recorde. né? No Qualify, fez a pole. Resumo da corrida, Max Verstappen já largou bem, como sempre. Eu fiquei ali com o coração na mão, vendo tanto a Red Bull quanto a McLaren ali com a pontinha para dentro ali. Vocês viam que eles iam juntos para a mesma direção, mas Max Verstappen teve a vantagem. Lando Norris segurou bem, mas segurou bem a posição dele, né? Segundo lugar ali, seguido de Oscar Piastri, e esse top 3 seguiu-se até o pódio. E fez bem o Piastri segurar, porque o Piastri estava assim, né? De olho no Verstappen e de olho no Piastri, porque o Piastri também... Né? O Norris, né? O Norris, de olho no Piastri e de olho no Piastri. Se ele tenta demais em cima... De novo. Desculpa. O Norris, de olho no... Você falou Piastri, de olho no Piastri, de olho... O Norris tá ali de olho no Verstappen, de olho no Piastri. Olho no Piastri. Isso. Se ele ataca demais o Verstappen, né? Quem que engata nele? O Piastri. Então, coitado, o bichinho tava ensanduichado, o Norris. Mas todo mundo ali fez uma largada tranquila, sem problemas, sem batidas, né? Uma largada bem limpa, tranquila. E, de fato, seguiu-se, né, esse top 3 até o final da corrida. Inclusive, eu acho que a única mudança mesmo ali foi o Lewis Hamilton, né? Que largou em 8º e terminou em 7º, né? Sim. Foi uma corrida... Foi em 7º que ele chegou. Né, foi uma corrida pouco movimentada, como no top 10 ali, por isso o modorrenta. Isso. Pode continuar. E o Carlos Sainz também teve de alteração também, né? Que depois ele tomou punição de posições. Depois, no final da corrida? Foi ele? Ah, não, a punição do Sainz foi em dinheiro, né? Que ele demorou, que deu aquele negócio de 100 mil reais lá pra ele, você viu? Não vi isso Ele atrasou pra fazer... Tem a notícia aí. Depois a gente vai comentar sobre. Ele atrasou pra
pra ir pra avaliação lá que ele foi chamado, atrasou e isso deu uma multa de 100 mil reais. Nossa senhora, a FIA tá enchendo o cofre. E parece que foi porque ele tava no banheiro, você acredita? Acredito. A notícia tá lá, dor de barriga de Carlos Sainz custa 100 mil Dor de barriga euros, cara. né? Em euros lá. Dor de barriga cara. Exatamente. E depois das posições, seguiram-se Charles Leclerc, George Russell, Kimi Antonelli pontuando. Kimi Antonelli tá sendo um bom estreante, né? Sim, até Porque o momento, sim. por mais que ele tenha um bom carro ali, ele tá fazendo jus ao carro que tem. Sim. Porque, né, por mais que você possa ser estreante ali, talvez você não consiga conduzir o carro, não se adapte bem e não chegue na posição nem de pontuação, né? E em sétimo, né, que você até comentou, foi Lewis Hamilton, que não tá muito bem com a Ferrari. Não tá muito bem. Quer comentar sobre os rádios dele, que você falou que tava achando ele... Ele tá muito ranzinza, né? Ranzinza, Xê não comentou sobre isso. Ele tá meio ranzinza, o Lewis Hamilton, então é muita discussão. Teve uma hora engraçada que ele pergunta em que curva que eu estou perdendo tempo, né? Que eu tô mais lento. Que eu estou mais lento, e aí o engenheiro dele começou a enumerar todas as curvas da pista, né, zoeira? E todas as curvas. Mas assim, a gente tá fazendo um resumo. Você tá falando dos pilotos. Tá, então faz o resumo aí da corrida. Não, Continua. É porque não tem muita coisa pra falar, né? É. Foi bem atípico. Mas uma coisa interessante, né? Que na primeira parte da corrida, no primeiro stint, a gente viu ali o top 10, o pelotão bem condensado. Verstappen ali abrindo no máximo 2 segundos pro Lando Norris, até porque não tinha por que o Lando Norris se permanecer abaixo disso, já que ele ia esquentar os pneus, ele ia ter uma dificuldade, ele ia ficar na turbulência, sendo que a ultrapassagem estava praticamente muito difícil, né? Que era a vantagem? Qual que é a vantagem da McLaren? A vantagem da McLaren é o gerenciamento de pneus. Acho que foi isso que a McLaren fez mesmo. Ela esperou ver como que estava o gerenciamento de pneus da Red Bull para poder atacar. Foi, e o primeiro stint também foi mais assim, o pessoal tava lá, ninguém tava acelerando no primeiro stint, essa é a verdade. Tanto que você pode ver que o gap ali do Piastri pro Leclerc era um gap ali de 3, 4 segundos, acho, no máximo. Todo mundo tava meio perto ali no começo. Tava todo mundo entendendo também os pneus. Por quê? Porque depois que chove, teve uma chuva no Japão, lá em Suzuka, antes da corrida. E depois que chove, acontece de tirar um pouco o emborrachamento da pista. Então o comportamento dos pneus acaba mudando um pouco, né? Então eles tinham os dados ali dos TLs, mas sem a borracha, sem o emborrachamento, é esperado que o desgaste de pneu acaba se tornando um pouco maior. Sim. Sem o emborrachamento. Então, o primeiro stint que eu percebi, o pessoal estava meio que testando. Vamos vendo assim, ó. Vai ser uma parada mesmo ou duas? Vai ser uma mesmo ou duas? Ou duas. Certo? Por isso que tanto que depois do primeiro pit, que eles aceleraram para valer. Depois do primeiro pit, que eles deram pau, deram cacete. Sim. Mas no primeiro stint foi isso. O pessoal ali meio que todo mundo segurando também. Sim, tanto que eu vi até um dado de que a temperatura da pista na corrida, na hora da largada, foi a mais baixa do final de semana, que foi 35 graus. Isso contribuiu para ajudou o próprio Verstappen nisso, no gerenciamento dos pneus. Se tivesse mais quente, provavelmente a McLaren teria carro para ultrapassar. Sim, sim. Né? O Norris conseguiria ultrapassar o Verstappen mais para frente. Isso ajudou. Mas não tira os méritos também do Verstappen ali no gerenciamento de corrida. Isso. O que mais? Vai, continua. Você gostou do... Gostei do seu resumo, tô gostando. Então, uma coisa importante, né, é que como o Suzuka é uma pista de difícil ultrapassagem, principalmente por causa do ar sujo, né, atrapalha ali, fica difícil perseguir e tal. Então o Verstappen também teve uma grande vantagem de largar em primeiro e permanecer em primeiro. Pegou o ar limpo. Então ele sempre correu com ar limpo. E isso dá uma diferença muito grande, certo? Mas ainda assim ele conseguiu manter o ritmo, manter os pneus. Enquanto, por exemplo, o Tsunoda estava lá em 12º, né? Tsunoda lá para trás e o Verstappen na frente das duas McLarens. E aí começa o primeiro ciclo de paradas, né? E em pistas assim é a parte mais importante da corrida. Justamente. E quando eu falei até para Isadora, olha, eles estão economizando pneu. Por quê? É só você ver quem começa o ciclo de paradas. Se os pilotos mais de baixo começam, geralmente é por quê? Porque todo mundo tá andando um pouco mais forte.
Aí quando é lá na frente, quando os pilotos das equipes piores demoram muito para parar, você pode ver que é porque tá todo mundo meio que gerenciando mesmo, gerenciando o ritmo. Tanto que o primeiro a parar ali mais para frente foi o Russell, o primeiro a parar, né? O Russell. Porque assim, lá embaixo, sei lá, a galera que largou de pneu macio parou. Então assim, o Stroll parou umas 10 mil vezes, então você nem olha. Mas o Russell foi o primeiro a parar, né? Sim, dos que estavam ali no topo, né? Tentando dar um undercut no Leclerc, só que voltou no tráfego. Esse era o problema. Como tá todo mundo andando meio lento, acaba que quando você para, você volta atrás de muitos carros, porque o pelotão da frente não colocou uma vantagem muito grande no pelotão de trás. O que é o normal. Então ali o Russell voltou lá atrás, tendo que ultrapassar carro na pista, e notou-se também uma dificuldade um pouquinho maior para poder aquecer os pneus duros e tal, colocando a na temperatura e tudo mais. Então ele não conseguiu fazer o undercut no Leclerc. Não. Né? E aí acaba que eles gastam mais pneu, tendo que passar esses pelotão. Também, esses né? Atrapalha retardatários. Atrapalha um pouco o processo de aquecimento do pneu, tá? Porque você tem um processo lá, o primeiro aquecimento do pneu tem que ser bem feito. Esse início do pneu. Você não pode sair pisando tudo. E também você não pode sair na grama, igual alguém fez aí. A gente vai falar disso já já. Aí, a McLaren, ela faz uma coisa que o que eu esperava? Eu esperava que a McLaren utilizasse os seus dois pilotos para tentar dar um bote em cima do Verstappen. O que eu sempre ensino para vocês? Sempre te ensinei para você que quando você tem dois pilotos atrás, você pode dividir a estratégia e o piloto da frente sempre fica vulnerável para quem vem atrás. Né? O da frente sempre está vulnerável para quem está de trás, né? Não tem jeito. Ai, não, tava demorando. Né? Então o Verstappen ele sempre fica vulnerável ao undercut do Norris. Sim. Não tem como ele saber que hora que o Norris vai parar. E se o Norris parar, o Verstappen já foi. Não tem como entrar. Não é? Inclusive, teve muitos blefs de pit stop durante a corrida. Não. Principalmente entre a Red Bull e a McLaren. Teve um blefe da McLaren que, pelo amor de Deus, parecia meu sobrinho falando. Eu vou parar, viu? Tio, eu vou parar. Vou parar, viu? Confia. Eu vou fazer um box. E isso foi crucial para a corrida, porque nesse momento onde a McLaren chamou, o Norris também chamou o Max Verstappen. Uma coisa interessante, depois que eu tava lendo lá também, tava escutando, é que, assim, como a McLaren, ela parou o Piastri primeiro, é bom lembrar disso, né? De novo a McLaren brincando com a sorte. Eu não acho que se para o piloto que tá atrás da sua equipe, sem parar o que tá na frente. Primeiro você para o que tá na frente. Exatamente. Por quê? Por causa do undercut. O undercut não estava tão forte, mas ainda assim é um undercut, né? E aí eles param primeiro o Piastri. E o que a Red Bull percebe também? Inclusive foi do Fórmula Brum, né, que ele comentou isso, eu acho. Não, foi do Motorsport, que eles comentaram lá. Que a Red Bull percebe que a McLaren vai ter que parar o Norris, porque se não parar o Norris, o Piastri dá undercut no Norris. Então ficou lógico a hora que o Norris ia parar. Logo em seguida, logo depois do Piastri. Foi assim que os dois entraram juntos no pit stop e deu no que deu. Deu no que deu. O que deu? Deu que o Norris percebeu que a grama estava muito alta e quis parar. Foi assim, os dois fizeram um pit stop rápido ali, era um momento crucial. Se cada equipe errasse em alguma coisa ali, em algum segundo, milésimo de segundo, aconteceria uma ultrapassagem nos boxes. Mas o Max Verstappen saiu primeiro, o que deveria ter acontecido mesmo, já que o box da Red Bull fica atrás do da McLaren, né? A McLaren é o box que fica... É o último, né? Ou seja, quer dizer que ele ficou em primeiro, né? Primeiro box. Só que Max Verstappen chegou primeiro, fez o pit stop, saiu na frente. Lando Norris saiu ali, depois ele deu uma entrevista falando que não viu o Max Verstappen, mas claramente não tinha como não ver. E ele saiu pelo canteiro ali do lado da grama. E depois ainda falou no rádio que o Max Verstappen forçou ele a sair. Ou seja, não tem como ele falar que não viu. Porque depois no rádio ele reclamou do Max Verstappen, falando que ele forçou ele. Mas claramente não aconteceu nada disso. Ele realmente tentou uma ultrapassagem ali pela lateral. Dá pra ver que ele até deu uma pequena acelerada, mas isso poderia ter virado uma punição depois.
Mas, enfim, Max Verstappen continuou na frente e o Lando Norris ficou em segundo. Então, assim, essa estratégia da McLaren foi meio que furada, né? Eu tava com receio dessa ultrapassagem acontecer na pista. Não, Receio porque eu tava torcendo pro Verstappen. É uma pessoa que torce pro Verstappen. é assim, quando você tem um carro mais rápido numa pista que não garante ultrapassagem, como é o caso de Suzuka, não é que não garante, é que o gap de performance, a diferença ali de performance tem que ser muito grande para você passar na pista. O que você quer nesse momento, então? Você quer pista livre. O que a McLaren tinha que fazer? Uma estratégia onde o Lando Norris conseguisse pista livre, andasse no ar limpo, fora na frente, por exemplo, o Verstappen para e o Norris continua na pista. Aí você fala, mas o Verstappen ele vai sair de pneu novo e vai te descontar a distância para o Norris. Sim, mas aí o Norris ele pode rodar ali com pista livre, talvez ele consiga um desempenho, umas voltas legais, igual o Kimi Antonelli. O Kimi Antonelli estendeu legal. Sim. O Kimi Antonelli estendeu, foi o que mais estendeu o seu stint ali do pessoal da frente. E depois, quando você estende o seu stint, você cria um delta. O que é o delta? É uma diferença. Você cria um delta ali de 5 voltas. Então você vai voltar mais atrás? Sim, mas você vai voltar com um pneu 5 voltas mais novo. E esse delta de pneu aliado ao desempenho superior do seu carro, talvez faça com que você consiga passar naquela pista, mesmo que é uma pista sendo difícil de ultrapassar. Agora, o problema é que o Norris voltaria atrás do Piastri, então ele teria que passar também o Piastri. Sofreria o undercut dele. Sofreria o undercut do Piastri. E aí você começa a colocar dois pilotos que são postulantes ao título numa posição difícil. Então, assim, eu entendo a McLaren no sentido que ela pode ter jogado errado, mas ao mesmo tempo ela tem que tomar cuidado para não colocar os seus dois pilotos numa situação onde eles vão ter que disputar a posição. Senão a casa pode cair muito mais rápido, porque assim, a situação lá dentro pode ficar pior, pode ficar feia muito mais rápido, que vai ficar. Mas eles podem esperar um pouquinho. Pode prorrogar isso um pouquinho, né? Porque eu acho que o Piastri, tinha muita gente até falando que o Piastri ele estava mais rápido que o Lando Norris. Isso aí teve muito isso. Porque aí, com o Lando Norris ele aparando a grama ali, ele suja o pneu, ele já atrapalha o começo do processo de aquecimento do pneu, Isso. já atrapalha todo o stint, ele estraga aquele pneu, vamos dizer assim. E mesmo assim, ele está ali perseguindo o Verstappen. E aí, com o pneu duro, e o pessoal já entendendo que é para uma parada, eles aceleram. Você viu que aí sim eles começaram a acelerar. Depois dos pitstops, aí todo mundo parou, já estava entendendo bem como que estava sendo o funcionamento ali dos pneus, como que estava tudo. Mas ainda assim eu achei o Piastri estava mais rápido mesmo. Pois é, mas é que vem aquele negócio. O Piastri estava mais rápido, mas o que adiantaria? Será que ele conseguiria mesmo ultrapassar o Verstappen? O Norris estava dando tudo de si? Porque, sabe, o Verstappen também estava andando bem, estava controlando. O Verstappen, ele estava controlando, estava numa pista que não ajuda na ultrapassagem. E para vocês verem, no final da corrida, o Leclerc, ele chegou a 16 segundos do Verstappen. 16. Então, assim, o Leclerc terminou a 13 segundos, mais ou menos, do Piastri. Para vocês verem que, quando eles apertaram o passo, foram embora. Sim. E o Verstappen ficou ali segurando os dois. Só que, assim, o Norris não tinha também, para mim, muito o que ele fazer. Era muito difícil a ultrapassagem na pista. E aí a McLaren ia mandar o Norris abrir. Não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. Quem garantia que o Piastri passaria o Verstappen? Quem garante? E aí depois ia falar assim, não, Piastri, você tem 2 voltas para ultrapassar o Norris, para ultrapassar o Verstappen, 3 voltas para ultrapassar o Verstappen. Não passou, você devolve pro Norris, tá? Aí você devolve, tá? Confia. Cara, a McLaren, ela tá tentando ali trabalhar, porque o título vai ser deles, na minha opinião, o título vai ser deles. O campeão do mundo vai sair da McLaren. Sim. O campeonato de construtores, para mim, já é da McLaren. Eu também acho. Então é isso. Se você tá mais rápido, passa na pista. Pois é, aí que eu fico com receio. Porque vai pegar fogo esse parquinho. Até o final do ano eu acho que a gente vai ver... Essa caneca é a minha. Eu acho que até o final do ano a gente vai ver pilotos da McLaren se
se pegando ali na pista, porque... Se pegando na pista. Se pegando na pista. Não, você é muito quinta série. Vai, arruma outra palavra. Se tocando na pista. Brigando na pista. Disputando posições na pista, tá bom pra você? Brigando na pista, saindo nos tapas. Sabe por quê? Porque chega um momento que a equipe não consegue mais sustentar. Porque a gente sabe que o piloto é a sua última corrida. Então, é a chance do Piastri mostrar que ele pode ser o primeiro piloto, que ele pode ser um campeão mundial também. Então, Talvez, assim, que consiga uma chance, talvez outra equipe que tiver melhor, depois de um novo regulamento, que a gente não sabe se a McLaren vai continuar boa desse jeito. Sim, mas vamos terminar o resumo Não terminou, não. Vai, então continua. Você tá viajando muito mais do que eu, gente. Eu acho muito bom. Vai, Shannon, continua. Você tá viajando muito mais do que eu desse episódio, mas enfim... Então, teve essa perseguição, né, insana do Norris, perseguindo o Verstappen e de olho no Piastri. Ele tá querendo comer, mas tá com medo de ser comido, sabe? Parece que tá no meio da selva, né? Tem que olhar pra frente e olhar pra trás ao mesmo tempo. Complicado isso aí, meu consagrado. Leclerc ficou ali na dele, né? O Russell ali também na dele. O Antonelli descendo a marreta, né? Porque como o Antonelli demorou pra parar, ele voltou com pneus duros mais novos. Eu acho que quase 10 voltas. Quase 10 voltas que ele ficou na pista, se não me engano. Então ele voltou com um pneu duro de 10 voltas mais novo. Então tava um pneu duro, bem duro mesmo. Ó, e ele macetou com aquele pneu duro. Fez, inclusive, a volta mais rápida da pista. Sim. Inclusive, o Kimi Antonelli, no momento que ele não parou, ele era o líder da corrida. E naquele momento ele se tornou o piloto mais jovem da história a liderar uma corrida por 3 dias, passando o Verstappen. A diferença dele dá de 3 dias, né, que ele começou. Dias. Então era nessa corrida, para ele liderar, né? Era essa mesmo. E aí, será que foi estratégia da Mercedes? Fala, não, vamos demorar, agora que ele tá aí, vamos esperar. O que eu acho? Eu acho o seguinte, a Mercedes fez o correto, ela dividiu a estratégia. Ela colocou o Russell para tentar o undercut em cima do Leclerc, certo? Bacana, parou cedo. E o Antonelli, ela deixou rodar. Porque como todo mundo já tinha parado, o Antonelli, de todo jeito, ele já perdeu. Então, se ele já perdeu, eu vou dobrar a aposta. Aí você estende. Se você já tomou undercut de 3, 4 pilotos, você estende o seu stint e tenta, entendeu? Você já tomou rasteira, você tenta voltar depois. Mas enfim, o Antonelli, ele teria que ultrapassar o Russell, ele não ia ultrapassar o Russell na pista, a Mercedes já falou assim, provavelmente, tragam as crianças para casa. Aí tinha o Hamilton também ali. Vamos falar dos pilotinhos agora, então? Peraí. Aí tinha o Hamilton ali com pneus médios, só reclamando e levando a vida, o Radiar também. Assim, realmente não aconteceu muita coisa nessa corrida, né, cara? Mas, de fato, foi uma corrida bem motorrenta. E aí, no final, o Verstappen ganhou e pronto, acabou. Vamos falar, né, dos pilotos, então. Foi isso. Porque realmente não teve nada que acontecesse nessa corrida, meu. Sabe que o resumo da corrida tem que tirar leite de pedra, né, assim, pra falar da corrida. Mas foi interessante pro top 3 ali, foi uma coisa... foi legal ver, assim, os 3 juntinhos o tempo inteiro. Foi, até porque a Red Bull, que era considerada a quarta força, né? O pessoal da equipe da Red Bull falou que eles reviraram o carro do Verstappen, melhoraram, né? Até é importante falar sobre os carros que trouxeram atualizações, né? Atualizações. A Red Bull, das equipes grandes ali, ela trouxe atualização, né? Ela foi a única que trouxe atualização, se não me engano. Ela trouxe atualização na suspensão traseira, que é muito importante. A atualização na suspensão traseira, atualização de performance. E isso aí, por isso que o Verstappen estava ali tendo tempos ruins no TL, né? Isso. Eles estavam trabalhando, fazendo um ajuste fino dessa nova suspensão traseira. E essa é a importância de você não ficar tanto se apegando em velocidade no treino livre. Eu vejo muita gente falando, que fulano terminou na frente. Você não sabe o que o piloto estava avaliando, o que a equipe estava querendo avaliar e analisar ali no carro. Então, assim, treino livre é mais para você ver carro na pista e tentar descobrir o que eles estão avaliando. Não tem nada a ver com velocidade. Claro que vai ter alguma volta que algum piloto tá tentando ali, sim, o seu tempo mais rápido. Mas aí em todas, não. Por isso que cada treino livre, um piloto sai na frente, outro não. Então, assim, não se apeguem a treino livre, pelo amor de Jesus Cristo. Pois é. Não seja... Desabafo. Não seja Maria treino livre. Não seja. Por favor, meu consagrado. Não empolga com treino livre. Você não sabe o que aquela equipe está avaliando. Não, aí... Pois é, então, essa
provavelmente ajudou esse upgrade de suspensão traseira, né, do carro do Verstappen, que aí você tem melhora tudo, tá? Suspensão é uma coisa super importante, ainda mais no carro asa, carro de efeito solo. Aí vem outros 2 upgrades, foram na tampa do motor, só que o upgrade de tampa do motor foi para confiabilidade, tá? Porque tem upgrade de confiabilidade e upgrade de performance. O upgrade de confiabilidade pode melhorar a performance? Sim. Por exemplo, você tem uma nova cobertura de motor que vai deixar o resfriamento do motor mais eficiente. Com isso, você pode forçar mais o motor, entendeu? Entendi. Mas, a priori, é de confiabilidade. Outro upgrade foi de resfriamento do freio traseiro. O que também acaba entrando um pouco em performance, mas a priori é confiabilidade. Sim. Tá? Eles vão colocar confiabilidade. O quê? Não vai ficar colocando toda vez que é só pra melhorar. Mas assim... Tudo que eles puderem colocar confiabilidade em todas as equipes, eu colocaria também. Confiabilidade, não, é só confiabilidade. Confiabilidade. Mas é porque assim, você coloca um assoalho novo, não tem como você falar que é de confiabilidade. Entendeu? Não, aí não, mas o que der pra colocar, melhor. Enquanto isso, a McLaren não trouxe, a Mercedes também não, a Ferrari também não. A Ferrari já trouxe o quê? Atualizações de software, atualizações de coisas lá, software, de operacional mais do carro, de como se operacionaliza o carro. Mas assim, não. Aí teve as outras também, a Haas, outras trouxeram e tudo mais, tá? Enfim, quer falar? Então, falando já do Verstappen, né? Sim. Verstappen ganhou a corrida no sábado. E na largada. Verstappen, eu acho que deveriam mudar o nome da Red Bull para Max Bull. O que você acha? Max Bull, porque ele tá carregando a equipe nas costas. Justamente. Independente de quem coloca ali como segundo piloto, como engenheiro, o cara é só dar o carro pro Verstappen. Até o meme que eu compartilhei. Todo mundo traz um monte de atualizações nos carros e tenta, fica ali, né? P2, P3. E o Max Verstappen tira leite de pedra daquele carro. Eu sei que tem gente que... Desculpa. É só dar o carro pro Verstappen aí, pai. É só dar o carro pro Verstappen. Assim, vai voltar a dominância do Max Verstappen, Red Bull e tudo? Eu acredito que não. Essa corrida foi um caso à parte. Só que mostra que, ao meu ver, Max Verstappen é o melhor piloto da atualidade. Também. Não tem, assim, não tem como questionar. E isso só mostra ainda mais só consolida ainda mais isso para quem duvidava, sabe? GPs incríveis que ele faz sem ter o melhor carro. Mas o carro teve atualização e tudo. Agora a gente vai ver será que a Red Bull vai ser a segunda força agora? Depois dessas atualizações? Não sabemos, porque é tudo muito dinâmico, porque... Depende do GP, né? De qual... Depende da temperatura. Então é bem dinâmico, né? O que eu acho? Estratégia da equipe. Eu acho assim, que pode ser que... Vamos ver no Bahrein. O Bahrein é uma pista legal para poder olhar. Eu acho que o Verstappen ainda naturalmente fica ali atrás da Mercedes, do Russell, ainda. O carro da Red Bull. O carro da Red Bull é um carro que ainda fica ali atrás da Mercedes, do Russell, certo? Eu quero uma cadeira nova, tá, Xenon? Tá Essa cadeira não tá boa. Mas assim, não quer dizer que o carro da Red Bull seja um trator. Só que ao mesmo tempo é difícil você delimitar aonde está o carro da Red Bull, quando você vê que o segundo piloto da Red Bull terminou em 12º. É. Né? E classificou-se em 15º. Quarto? 14º. Acho que depois da punição, não? Foi? Acho que foi depois. Não, depois da punição, ele subiu para 14º. Ah, sim. Ele classificou-se, o Tsunoda classificou-se em 15º. Enquanto que o outro carro se classificou em primeiro. E os carros são iguais, meu consagrado. O engenheiro faz o carro o mais rápido possível. O negócio é que o carro que os engenheiros fazem na Red Bull ele é muito rápido com o Verstappen. E é isso. Eles continuam nisso. Mas enfim, o Verstappen não tem mais nada para provar, inclusive. Né? Eu acho que esse ano de 2025, já venho falando para a Isadora há um tempo, final de 24 e 2025 vai ser simplesmente o ano para não deixar dúvidas. Que o Verstappen é o melhor piloto da atualidade, tá? Sim. Da atualidade. Nesse momento, hoje, o Verstappen é o melhor piloto, sem sombra de dúvidas. E sim, ele pode, já podemos começar a equiparar ele com grandes nomes, como Ayrton Senna, Lewis Hamilton e Schumacher. Sim. Tá? Enfim, vamos lá pro Norris. Lando Norris que, na verdade, a gente vai falar um por um, depois a gente vai colocar, que a gente tá com quadros novos aqui do Xenoncast, tá?
Lando Norris, eu acho que o que atrapalhou ele, na verdade, foi a equipe. Eu não culpo só o Lando Norris. Talvez a falta de confiança dele em talvez dizer mesmo para a equipe que ele deveria fazer o pit stop primeiro, sabe? Dele ter essa coisa do primeiro piloto da equipe dizer, ajudar nas estratégias e tudo. Porque eu acho que ali mais a McLaren errou foi na estratégia. Porque se para um Norris na frente, talvez ele teria vencido essa corrida. Talvez. Com o undercut. O problema é que o undercut ele estava complicado porque ele voltaria no tráfego. Né? Querendo ou não, ele voltaria ali com no máximo ali 3 segundos de distância para o carro que vai à frente. Entendeu? Esse é o problema. Mas poderia tentar, né? Sim. E ele largou muito bem na corrida e poderia ter passado o Verstappen na largada, sim, mas eu acho que Lando Norris não é um piloto muito bom de largada, melhorou mais no final do ano passado, mas já vimos várias corridas onde ele não larga bem. Então, até o Verstappen falou que provavelmente se fosse ele naquela McLaren, os pilotos nem teriam visto ele. Concordo. Ali falando sobre a McLaren, né, que ele realmente, é claro que a McLaren é um carro melhor, então talvez a gente não sabe, mas se fosse outro piloto mais experiente, talvez Lewis Hamilton, né? Não vamos falar só do Max Verstappen, talvez Lewis Hamilton, Fernando Alonso, naquela McLaren ali, largando em segundo, teria feito uma largada melhor e ultrapassado o Max Verstappen na largada mesmo. Mas... É muitos ICs, então não tem, né? Eu não sou piloto, então não... eu acho que o Norris fez o que pôde, fez o que deu pra fazer. Deu tudo de si. Tentou até ultrapassar pela grama, por exemplo. Eu sei que foi errado, que deu ruim, mas sei lá, ele tentou alguma coisa pelo menos, né? Eu acho que sim, falta ele tentar mais, exigir mais da equipe, uma estratégia diferente, tentar. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, vamos pensar assim, a McLaren, eu acho que eles estão confiantes que eles têm um carro que é mais forte, que é mais dominante. Mas eu não sei, o Norris fez o que deu ali, poderia fazer mais? Poderia, né? Mas eu não vou criticar o Norris nesse final de semana, não. Não. E é o terceiro GP, McLaren tá tranquila ainda com isso, né? Ainda tem muita corrida pela frente. E o Oscar Piastri? Terceiro colocado? Eu acho que também deu tudo de si, um piloto bom, um piloto que muita gente gosta do jeito dele frio e calculista ali de correr, ele não parece que o emocional atrapalha tanto ele. Então é um piloto que eu vejo potencial e acho que foi bem na corrida. E ele ficar pedindo para ultrapassar, para trocar posição, isso aí, gente, é uma coisa super normal, tá? Isso aí, todo piloto faz isso. Se for pegar aí rádio, você vai achar rádio de piloto da Haas dizendo, deixa eu passar porque eu tô mais rápido. Isso aí, infelizmente, na Fórmula 1, todo mundo faz. É porque não mostra o rádio de todo mundo. Porque não mostra. Leclerc, quarto colocado. O próprio Leclerc disse que não tinha muito o que fazer, que ele até ficou feliz com a quarta colocação, que ele já deu tudo de si. Eu acho que o Leclerc, ele deve estar gastando muito com psicólogo ali na Ferrari. Coitado. Ele mesmo disse que o quarto lugar foi até bom. Hoje a Ferrari, ela disputa mesmo ali com a Mercedes, né? E com o Verstappen. Com a Red Bull. Com o Verstappen, né? Então, a Ferrari ficando à frente a Ferrari vai disputar o campeonato de construtores com a Mercedes e é a disputa dela, para poder chegar ali e ser a vice-campeã dos construtores. A disputa dela é essa. Eu acho que o maior desafio da Ferrari é a Ferrari. É a Ferrari. O maior desafio da Ferrari é a Ferrari. A maior cagada da Ferrari sempre vai ser a próxima. Nossa senhora. Aguarde os próximos capítulos. O Xandão ainda falou, não torce pra Ferrari que você vai sofrer. Vai. Aí em quinto, George Russell. Também, né? Fazendo sólido ali. Nem vi ele, eu acho, na transmissão. Isso foi uma corrida muito morna, então... O mais legal do final de semana do GP do Japão, que eu acho, é ficar vendo a arquibancada, ficar vendo os torcedores como eles vêm todos fantasiados, né? As fantasias Sim. que o pessoal usa no GP do Japão são as melhores do ano. E eu acho que a própria pista já é uma atração à parte, porque que pista linda! Aquela parte onde a pista se cruza, um passa em cima, o outro embaixo, tem um túnel. Que pista bonita. É um deleite, né? Sim, pra quem gosta, só de você ver ali os milionários e um bilionário correndo ali, você já... Pra quem ama mesmo assistir Fórmula 1,
já, como você disse, é um deleite. É um deleite. Suzuka você aprecia com os olhos, sabe? Então, foi uma corrida modorrenta? Foi. Mas Fórmula 1, gente, é porque vocês estão muito acostumados com DRS, né? Essa coisa mais nova. Eu comecei a assistir Fórmula 1 numa época que realmente não tinha ultrapassagem na pista. Lá em 2000, eu comecei a assistir lá em 2006, né? Então eu vi 6, 7, 8. A partir de 2011, com o DRS, começa a ter mais coisa ali na pista. Mas eu via corridas que, assim, os pilotos não trocavam tinta, praticamente. Quase 20 anos, hein, Xenon? Quase 20 anos de assistir Fórmula 1. Mas, enfim. Em sexto, Kimi Antonelli, né? Kimi Antonelli, que eu achei um excelente piloto, que deu tudo de si. Deu tudo de si, o moleque andou muito, eu gosto muito dele. Acho muito... Quebrou recordes, então, assim, ele teve uma posição de destaque aí nesse GP e merece toda a aclamação que ele vem recebendo aí nas redes sociais e da equipe. Sétimo, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, eu acho que para ele essa corrida deixou um gosto mais amargo, porque ele ficou atrás do seu companheiro de equipe e da equipe que era dele, né? Dos dois pilotos da equipe que ele pertencia, que é a Mercedes. Então, ele mesmo já reclamou bastante do carro. Tanto a fala do Leclerc e do Hamilton não são iguais. Leclerc disse que está satisfeito com o carro, deu tudo de si, aquilo foi bom. Mas Lewis Hamilton busca por melhorias. Ele ainda está lutando com o carro e como engenheiro, também no rádio. Sim, né, com aquele rádio engraçado dele dizendo que tava perdendo, que o Hamilton estava perdendo tempo em várias curvas e tal. Mas é isso aí. Bom, o Hamilton tá ali, tá no período também de adaptação dele. Tá? É o que eu falei, é o terceiro GP, então a gente ainda tem que dar um tempo, esperar e ver. Mas uma boa colocação também, não pontuou, tá ali numa colocação boa. Amor, bom pra ele. O que se não espera. Pra ele não, né? O ideal mesmo de... Eu Isadora, esperava ver Lewis Hamilton sempre à frente do Charles Leclerc. Assim... Eu, quando vi que ele ia pra Ferrari, era o que eu esperava assistir toda vez. A questão é que pro piloto igual o Lewis Hamilton, você chegar em terceiro... ou sétimo, ou 15º, não muda nada, sabe? Ele não tem um carro para ser campeão, essa é a questão. E ele quer o 8º título. Ele quer o 8º título. E lá em oitavo, outro cara que eu tô gostando muito, Hadjar. Isaac Hadjar. Não, e você tá vendo que dali da academia da Red Bull, tirando Verstappen, foi ele que ficou ele que pontuou, né? Teremos Hadjar na Red Bull final de semana que vem? Final de semana que vem? Por quê? Tô sendo irônica. Pegou a ironia não, Xenon? Ao Horner indo lá pra Visa Cash Up chamar o Hadjar agora. Não, então o Hadjar que vai subir. Porque Tsunoda não pontuou, mas o Hadjar ficou ali em oitavo. Então ele fez uma... Oitavo? Ele fez uma excelente corrida. Não, eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito do Isaac Hadjar. Ele é um piloto rápido. Ele por disputar com o Bortoleto, eu ainda não... Ele é igual ao Antonelli. Os dois são rápidos. São dois pilotos rápidos, só que eles ainda são fio desencapados. Eu ri demais do Xenão falar isso. Mas é verdade, ainda dá uns curto-circuito ali, isso, pode dar um erro. Mas os dois são rápidos, é bonito ver os dois correndo. Eu tô curtindo muito dos novatos, que eu tô mais curtindo, o Kimi Antonelli e o Hadjar. E o Bortoleto. Também. Mas lá em décimo, lá em nono... Alexander Albon também, que teve muitas partes do rádio dele passadas na transmissão, que ele tava meio bravo, mas conseguiu pontuar, teve uma boa colocação. Alexander Albon, que tá sempre ficando à frente do Carlos Sainz, né, também seu companheiro de equipe. E tá indo bem, eu acho que a Williams tá achando o caminho ali. O Albon tá aproveitando também muito do que o Sainz trouxe, porque é inegável que o Sainz traz uma bagagem formidável. O Sainz é um piloto muito técnico, é um engenheiro que pilota. Então o Albon tá aproveitando essa coisa que o Sainz trouxe, né? Um piloto experiente numa equipe é muito bom. Isso, e o Albon é um bom piloto. Sim. Isso é inegável, tá? Em décimo... Oli Berman, na sua Haas, que veio com atualizações e deu bom para ele, né? Que pontuou. Justamente. Uma coisa legal que eu li é que que eu escutei, quer dizer, lá do Fórmula Bruno, estava comentando, a Haas, ela trouxe o upgrade sem consultar sem testar no túnel de vento. Ah, é? Para esse GP e deu certo. Que bom. Ainda bem, né? Que bom. A Haas tá tendo um desempenho bem oscilante, né? Tá oscilando bastante, só que assim,
que eu tô vendo, assim? Que Haas, Williams e Red Bull, Haas, Williams e Racing Bulls são 3 equipes que estão bem rápidas, de fato. Então elas vão brigar feio por essa rabeira aí, porque porque no topo temos 4 equipes já, né? Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Então as 4 equipes do topo, elas já monopolizam a pontuação, né? Assim, e tirando o Tsunoda abre uma vaga. Tirando qualquer colega de equipe do Verstappen. Então, assim, essas 3 equipes, elas vão disputar a tapa. Essa rabeira da zona de pontuação, porque eu vejo a Racing Bulls muito rápida, só que errando ainda ali no operacional, né? Isso. A Haas sobe, depois desce, inconstante. A Williams está mais constante. Sim, a Williams está mais constante. Vejo dessas aí que você mencionou, a Williams como uma das maiores forças entre essas. Agora, pessoal... Os 100 pontos. Os 100 pontos. Os zerados. Os zerados. Ai, a galera que ficou só no cheirinho. Começando por quem? Fernando Alonso, nosso Hulk favorito. Nosso Hulk favorito, El Fodon. Alonso, 11º, tá ali, né? Fazendo o que pode. Com essa Aston Martin. Aston Martin tá... cara, só tá esperando por 2026. Também acho. Só tá esperando por 2026. Depois seguido de Yuki Tsunoda, da Red Bull, que pra ele eu acho que deixou um gostinho amargo, porque ele tava na casa dele, a família toda lá no box assistindo a corrida na sua estreia da Red Bull. Só que, de toda forma, ele ainda saiu na frente do Liam Lawson, né, que fez os 2 primeiros GPs na Red Bull, como colega do Verstappen, e ficou sempre atrás, sempre lá nas penúltimas colocações. E o Tsunoda... Não, ele saiu atrás. Nessa posição. Nessa corrida ele saiu atrás do Lawson. Não, tô falando assim, do resultado final comparado com o Lawson, né? Então, assim, de toda forma, ele ainda saiu no final da corrida, terminou uma corrida à frente do Lawson, comparado com ele sendo colega do Verstappen na Red Bull. Sim, pelo menos isso. Então, assim, merecia um pontinho principal. Sempre que é a casa de algum piloto, eu torço pra ele pontuar ou ganhar a corrida, porque eu sei que a pressão é maior. Exatamente. Mas, sim, né? Foi lá, eu não sei. Tem que esperar a próxima corrida para ver como vai ser o Tsunoda. O que eu falei pra Isadora? Eu tenho uma teoria. Teoria. Tararara. Se o segundo... São duas condições. Essa cadeira. É o seguinte. Se o segundo piloto se o segundo carro da Red Bull, ele pelo menos passar pro Q2, então, o carro da Red Bull, o Verstappen vai brincar. Ele vai brincar com a galera, ele vai brincar. Se pelo menos passar pro Q2. Agora, se o carro 2 da Red Bull passar pro Q3, o Verstappen ganha. Porque o carro tá bom. É porque o carro tá bom. E eu tenho outra teoria. Qual? Se o Verstappen começa a corrida reclamando do câmbio, pode saber que o carro tá bom. My downshifts are so bad, Pode saber. Pra mim, aquilo é um baita de um migué, que a gente chama aqui em Goiás. Migué dos grandes. I'm in trouble with the upshifts, mate. Acho que aquilo é um jeito de falar, meu Deus, o carro tá muito bom, eu vou ganhar. Cara, eu te falei isso ano passado. Esse negócio do upshift, downshift, do câmbio aí, isso é um migué. É um migué do Verstappen. Também acho. E aquele negócio também. Se o carro 2 da Red Bull chegar no Q3, assim, ele pode largar em 10º. É só chegar no Q3. Chegou no Q3, pode saber que vai tocar ainda o holandês. Vai tocar ainda uma trilha sonora da Fórmula 1. E depois tivemos Pierre Gasly na sua Alpine. A Alpine também deu uma queda nesse GP. A Alpine tá... bem apagada. Depois, Carlos Sainz na Williams. Carlos Sainz ainda também tá no seu período ali de adaptação com a equipe. Pra mim, ele tá igual a Lewis Hamilton. Elas estão se adaptando. Sim. Jack Durham, né? 15º, Jack Durham. Depois da batida e todos os erros no treino livre, Sem ainda... comentários. Eu acho que ele só tá esquentando o banco pro Colapinto. Que ele só tem mais 2 GPs no contrato, tá? Tá. Vale lembrar. Depois, Nico Hülkenberg, o colega de equipe do nosso brasileiro Bortoleto, terminou em 16º. Liam Lawson em 17º. Liam Lawson, que eu acho que já foi para essa corrida com o psicológico muito abalado, então você não esperava grandes feitos dele nessa corrida. Talvez ele nem queresse correr.
Nem sem comentários. Sem comentários, coitado. O psicológico dele deve estar bem abalado. 18º, Esteban Ocon e sua Haas, que ficou bem longe do seu colega de equipe, né? Mas eu acho que foi algo do momento da corrida, né? E Gabriel Bortoleto, na sua Sauber, em penúltimo, 19º. Mas todos os panos estão prontos para o Bortoleto. Não é o momento do pano ainda. Em 20º, Lance Stroll. o bilionário. Um monte de vez. Bilionário. O único piloto que tomou uma volta, inclusive, nessa corrida. Interessante, né? Sim. Para você ver como o ritmo deles não tava assim, lá essas coisas. Só o Lance Stroll que tomou uma volta. Só um piloto tomou volta. Uma corrida convencional ali, cara, pelo menos ali 12º para tomar uma volta, né? Só o Lance Stroll tomou volta. Eu acho que eu comentei, né, do começo da corrida que eles estavam controlando um pouco o ritmo. Mas é isso, né? Vamos olhar a tabela de campeonato? Vamos. A gente ia colocar... Hoje vamos colocar logo os novos quadros do Xenoncast. Os quadros, então. Nós agora temos quadros aqui no Xenoncast, para deixar mais apimentado ainda. Exatamente. Agora escolheremos... Vai ser cada um escolhe um? Com certeza. Não pode escolher o mesmo? Pode escolher o mesmo. Tá bom. Então, craques da corrida, segundo Xenon Xenosa. Para você, quem foi o craque dessa corrida, Xenon? O craque dessa corrida com certeza é o Verstappen, né? O Verstappen, papai de menina. Com certeza vai ser menina. A criancinha que tá no forno ali, tá no forninho daquele Piquet. Ele já é papai, né, de menina da Pi, vai ser papai de outra menina. Cara, pra mim, ele é o cara da corrida, o cara do final de semana, né? Sim, ganhou a corrida ali daquela largada muito boa, mantendo a primeira colocação, fez tudo que tinha que fazer, fez tudo muito bonito, fez certinho, a volta da pole dele foi sensacional. Então, simplesmente o Verstappen só está mostrando que ele é o maior piloto da atualidade, só isso, tá? Nada demais. Pra mim também foi o Verstappen e você já falou tudo que tinha que falar, porque pra mim não tem como, não foi só o piloto da corrida, como o piloto do final de semana. Essa pole dele foi tudo incrível. E pode ver que, de novo, pessoas que ficam olhando velocidade no treino livre. Verstappen não liderou nenhum treino livre. Então, assim, tirem de ideia que treino livre é para olhar quem tá mais rápido, tá? Só lembrando. Pronto, próximo tópico do Xenoncast. Bagres da corrida, segundo Xenon e Xenosa. Para você, quem foi o bagre da corrida? Você começa, eu tô em dúvida até agora. Nossa senhora. Então, eu coloquei um aqui, mas eu tô morrendo de medo de falar. Vai. O bagre da corrida, pra mim, foi o Lando Norris. Sério? Pra mim, aquela escapada ali da grama, aquilo pra mim foi complicado. E o fato dele não ter conseguido pegar o Verstappen logo na largada ali, tendo o melhor carro, pra mim foi coisa de bagre. Então pra você foi o Norris. Foi, não me cancelem. Eu não concordo que foi o Norris. Eu acho difícil, eu acho que pra mim o bagre dessa corrida, assim, talvez o bagre no final de semana, pode ser, não? O bagre do final de semana? Não, mas aí o bagre do final de semana eu tenho outro. Tá bom, o bagre da corrida. Pra mim foi o Lance Stroll, eu acho assim, eu nem sei o que ele fez, né? Não, é o maior bagre. Mas aí você me complica, mas é verdade. O Lance Stroll, assim, parece que, sei lá, o que ele foi fazer lá, sabe? Eu não entendi nada que aconteceu com ele. Tudo bem que a estratégia dele também não foi das melhores, mas só foi a passeio o Lance Stroll, né? Vinha de 2 boas corridas, inclusive, né? Sim, ele fez 2 ótimas corridas. Mas nessa corrida ele, sei lá, tava só curtindo lá, curtindo a corrida pelos telões, né? Os pilotos, de vez em quando, assistem a corrida pelo telão, mesmo pilotando. Ainda dá tempo. Tá? Cara, eu acho que deu uma folguinha pra ele, acho que ele pensou assim, as 2 últimas corridas eu fui bem, né? Vou só tocar aqui. Eu acho que pra mim foi o Lance Stroll. Mas assim, foi bem difícil, tá? Pra mim não teve um bagre unânime nessa corrida, na minha opinião. Não, unânime não tem jeito. Eu acho que agora, a hora que o pessoal vê que eu falei que é o Norris, vão acabar comigo. Eu não concordo. Eu posso trocar? Eu discordo. Não pode trocar. Deixa eu trocar. Não discordo. Eu discordo de você, mas eu não posso trocar. Tá bom. Vou carregar esse peso agora. Tá, e agora? Novo quadro do Xenoncast. São 3 novos quadros. O terceiro é a passada de pano. Cadê o pano? Da corrida. Eu trouxe um pano.
E eu trouxe um pano verde, porque ele é o pano que eu vou passar pro Bortoleto. Bortoleto? Da sua Sauber. Meu pano tá sempre pronto pra passar pro Bortoleto. Esse pano vai ser verde pra mostrar que pro Bortoleto ele vai estar sempre pronto pra passar, tá? Então, a 19ª colocação do Bortoleto tá aqui meu paninho pra passar, ó. Foi erro de estratégia da equipe. Colocaram ele pra largar de pneu duro e aquilo não é legal. A estratégia reversa nesse GP não se pagou. Não. Por exemplo, na China, a estratégia reversa se pagou. A gente comentou isso, né? O Berman, por exemplo, o Berman e o Stroll, inclusive, foram 2 pilotos que chegaram bem utilizando a estratégia reversa. Nessa não deu certo. E o Bortoli estava incluído nessa. Então tá aí o paninho, né? Teve uma largada ruim também, né? Mas tá bom, o pano tá passado. Tá, e o seu? É uma pista difícil, né? E o seu paninho? Meu paninho? Pega o paninho aí meu e passa. Paninho, o meu paninho dessa corrida, ó. Vou passar o paninho para o Norris. Sim, ó. Passar um pano legal pro Norris. Discordo totalmente, frontalmente, que ele foi a decepção, o bagre da corrida. Discordo totalmente. Tá bom. Meu pano tá sendo passado pro Lando Norris. Eu acho que ele fez o que pôde, tentou, não deu certo. A estratégia da equipe não tava legal ali pra ele, A estratégia não ajudou ele. Tá Eu bom. acho que tinha que ter deixado ele com pista livre para ele poder apertar o passo, apertar o pé. Ele teria condições, sim, de passar o Verstappen numa estratégia diferente de pit stop. Ele não estava mais lento que o Piastri, na minha opinião. Tudo bem que ele estragou ali os pneus com aquela ida para a grama, mas ele também, para mim, não tinha muito o que fazer ali. Tá? Ele ficou longe da zona de DRS contra o Verstappen. Beleza, cara, mas não estava dando para passar. Outra coisa, mais uma coisa. O carro da McLaren era o carro que estava mais carregado nesse final de semana. Se você for olhar os top speeds, o carro da McLaren é o que tinha menos reta. Um dos que tinha menos reta. Então, o carro estava carregado. Não estava tão fácil assim seguir. Enquanto o Verstappen tinha um carro mais solto, conseguia mais velocidade nas retas, por exemplo. Então, eu passo o pano pro Lando Norris. Eu acho assim, pessoal, só desce o porrete nele. Pega pesado com o Lando Norris. Pega pesado também. Eu acho que pega... Cara, eu sempre sou do contra também, né? É incrível. Eu acho que o pessoal pega muito pesado com o Norris. Tô começando a achar isso. Eu falo até por mim, eu pego pesado com o Norris. É isso. E... eu tava até pensando aqui quando você falou do GP, então o pano tá passado, né? Tá passado o pano. Que talvez no futuro você acha que o GP de Suzuka possa ter um duplo pit stop obrigatório igual será Mônaco? Não, nada a ver. Não? Pra deixar mais emocionante? Não, nada a ver. Não, agora vai parar 2 vezes pra ter ultrapassagem. Não, isso aí é só pra Mônaco mesmo, porque Mônaco é uma coisa... Mônaco é o passeio oficial da Fórmula 1. Nada a ver, nada a ver. Eu acho que foi das circunstâncias. Eu acho assim que pode-se fazer o quê para Suzuka? Os carros são muito grandes, com carros menores talvez melhorem. Questão dos pneus, pode-se trazer pneus com maior desgaste. Outra coisa, a corrida era esperado 2 paradas. Como a temperatura estava mais baixa, acabou-se que 2 paradas não aconteceram. Isso também travou a corrida, deu uma travada nas estratégias. Então, acho que foi também um pouco... Não é para tudo isso. É porque, assim, Fórmula 1 é muito 8 ou 80, né? Como a corrida foi modorrenta, o pessoal já quer o fim de Suzuka. É assim. Não dá com aquela pista linda daquele jeito. O pessoal já quer o fim de Suzuka. Então, Fórmula 1, todo mundo é muito extremista na Fórmula 1. Então, para mim não é isso. Não é isso. Tá bom, então... trouxe notícias. Vamos para as notícias? Você quer falar dos pontos de campeonato? Vamos pegar aqui a tabela do Campeonato dos Construtores. Dos pilotos primeiro, né? Primeiro, Lando Norris com 62 pontos, que 1 ponto apenas de diferença do Max Verstappen, que fica em segundo. 61 pontos ali. O próximo GP vai dar o que falar, hein? Vai. E terceiro? Oscar Piastri. Oscar Piastri, se você está mais rápido, então por que você não está em primeiro colocado no campeonato? Ele pegou o Piastri para Cristo agora. Peguei, não só por causa dele, por causa dos fãs dele, né? Vocês que vivem comentando, o Piastri é mais rápido que o Norris, o Piastri ele é material de campeão.
Cara, eu tô cansado disso, é o terceiro ano. É o terceiro ano e toda vez que eu olho para a tabela de campeonato, eu sempre vejo o Norris na frente do Piastri. Então, assim, alguma coisa não tá batendo. Alguma coisa não tá batendo. Eu não sei em que universo vocês estão. Qual que é esse universo? No universo que eu vejo, material, físico, real, no universo que eu tô, o Piastri está na frente do o Norris está na frente do Piastri porque ele é o mais rápido, pronto, acabou. Também tem mais tempo de equipe, né? Mais familiarizado com o carro. Ah, beleza, ó. Tá vendo? Você é uma dessas. Tô falando do Norris, tô elogiando o Norris. Vamos lá. Em quarto, George Russell com Mercedes e 45 pontos. Com sua Mercedes tem 45 pontos. Seguido do seu colega de equipe, Kimi Antonelli, em quinto lugar com 30 pontos. Tá muito bem, Kimi Antonelli, para estreante em quinto lugar. Depois, em sexto, Charles Leclerc. 20 pontos. E em sétimo, Alex Albon. Gostei, hein, de ver Alex Albon aí em sétimo. 18 pontos. Na frente do patrão. É. Lewis Hamilton na oitava colocação com 15 pontos. 15 pontos. É, aquela dupla desclassificação da Ferrari também, né? Machucou bastante. Atrapalhou a muito. Ferrari. Ali, em nono, temos o Esteban Ocon com a sua Haas. Em 10 pontinhos, empatado com Lance Stroll, em 10º lugar. Também com 10 pontos, né? 11º, Nico Hülkenberg. Hülkenberg, com seus 6 pontos, que provavelmente serão os únicos 6 pontos até o final do campeonato. Em 12º temos Oli Berman, numa Haas também, com 5 pontinhos, um dos estreantes desse ano. Seguido de outro estreante, Isaac Hadjar, na sua Racing Bull, com 4 pontos. 4 pontos. Yuki Tsunoda em 14º. 14º. Com 3 pontos. 3 pontinhos. Que foram conquistados na Racing Bulls, tá? Não na Red Bull. E aí, agora esse ponto vai pra quem? Pra o ponto que ele já conquistou, fica com a Racing Bull. Ah, tá. Carlos Sainz. 1 pontinho. E aí o resto é tudo zerado. Zerado. Pierre Gasly, Alonso, Lawson, Durham e em último, Gabriel Bortoleto. É. Agora, Campeonato de Construtores. Em primeiro, e para mim já é a vitoriosa desse ano, a McLaren com 111 pontos. 2 vitórias, 5 pódios. Seguido da Mercedes com 75 pontos. 0 vitórias. 0 vitórias. A Mercedes tá ali, né? Faz o que pode. Em terceiro temos Red Bull com 61 pontos. Max Verstappen barra Max Red Bull. Max Bull. Com 1 vitória e 2 pódios do Max Bull. Do Max com 61 Verstappen. pontos. 61 pontos. Depois a Ferrari, né? Que eu acho que ainda pode ultrapassar a Red Bull, dependendo aí como é que vai seguir esse ano, viu? Ferrari? Pode ser. Em quinto? Williams com 19 pontos. Bom, a Williams vai ser a quinta colocada desse campeonato, na minha Também opinião. acho. Em Sexto, a Haas com 15 pontos. a Haas vai ser a maior desafiante ali. Depois a Aston Martin com 10 pontos. E Racing Bulls em oitavo com 7 pontos, que eu acho que a Racing Bulls pode dar uma subida aí. Pode. Né? Porque o Lawson corre bem de Racing Bull. É. E depois a Sauber com 6 pontos do Hülkenberg. E a Alpine zerada aí. Nossa, até agora a Alpine tá zerada. É a única equipe zerada é a Alpine, Zerada. cara, e não a Sauber. E não a Sauber. Que loucura! Verdade. Eu acho que o Jack Durham vai rodar logo depois tem o GP agora do Bahrein. Depois... Qual que é o próximo? Não lembro. Sei que o próximo é Bahrein. Que vai ser a quarta depois de Jeddah. É Jeddah? É Jeddah ou Jeddah? Eu falo Jeddah. Acho que tá. E aí, em Jeddah, o contrato do Durham acaba. Ele só tem contrato para 5 corridas. Esse já é do Cola Pinto já. Também acho. Vamos para as notícias, então? Vamos para as notícias. Tinha que ter uma vinheta para as notícias. Tem notícia aqui vindo da Red Bull, vindo lá do portal Motorsport. Foi até o que eu comentei, né? Que a Red Bull virou o carro de ponta cabeça antes do Japão. E essa palavra ponta cabeça foi o próprio pessoal da equipe da Red Bull falou, né?
que viramos o carro de cabeça para baixo em termos de configuração. Max trabalhou muito duro com a equipe de engenharia, e isso é muito importante, um piloto que sabe trabalhar junto com a equipe de engenharia, que não só pilota, mas que sabe dar um feedback sobre o carro. Isso acho que aumenta ali o valor de contratação do piloto, viu? Eles falaram que finalmente conseguimos dar a ele um carro que permitiu uma volta impressionante no Q3, para converter isso em uma vitória na corrida, explicou o chefe de equipe. Ótimo, muito bom. Né? Então, isso aqui, a gente até já comentou sobre isso, que reviraram o carro do Verstappen e mexeram. Ele foi o que ajudou. Todo mundo revira o carro. Né? Assim, o trabalho... Mas como ele ganhou, aí essa revirada de carro que fizeram foi importante. Então, a pessoa só vai valorizar o seu trabalho se você der conta de realizar. Isso. Infelizmente, isso é verdade. Se você conseguir chegar lá onde você quer. É porque, assim, toda equipe chega sexta-feira... Chegou sexta-feira, FP1, treino livre 1 é o quê? Começa ali um pouco... faz a checagem do carro. Se tem atualizações, faz a correlação de dados da pista com o túnel de vento, com as simulações de computador, CFD e tudo mais. Aí depois você vai testando ajuste, volta rápido aqui. Aí chega o segundo o TL2, o segundo treino livre, que é o mais importante no final de semana, que é onde de fato eles começam testes ali de ritmo de corrida. Né? Não que eles não possam fazer no TL1 também, ritmo de corrida, mas também eles fazem geralmente mais no TL2, porque o TL2 tá ali no horário mais próximo da corrida, né? Ou seja, a temperatura vai estar mais parecida e tal. Aí no TL2 taca ali stint longo e tal. Aí, acabou? Não acabou. Aí chega o quê? Eles pegam todo esse caramalhaço de dados, que são muitos, são terabytes de dados. Eles vão jogar onde? Vão jogar no colo dos engenheiros. Os engenheiros vão estudar aqui, depois vão jogar no colo de quem? Do piloto de teste, que vai para o simulador. O simulador vai ser abastecido com todos esses dados, e no simulador, o piloto de teste vai trabalhar para quê? Para chegar no sábado e o carro tá bom, perfeito. Então, assim, o trabalho é incessante na sexta-feira, vai até de madrugada para o carro, para ajustar o carro, porque para chegar no TL3 o carro tem que estar praticamente pronto. Porque no TL3 aí é o ajuste fino, dá só ajuste ali, sintoniza para o Qualify, tanto que no TL3 eles fazem muito mais teste com pneu macio, de volta rápida, né, para deixar o teste final para o Qualify, mas o carro já vem quase azeitado sábado. Tudo é feito na sexta-feira e todo mundo revira o carro na sexta-feira. Né? Então, mais uma vez, pare de olhar a velocidade em TL1, TL2. Próxima notícia? Próxima notícia. Então, vamos lá. É da também Motorsport. Do portal Motorsport. Tá na frente. Tá. Hamilton exige mudanças na Ferrari pós-Japão. Somos a quarta força, foi o que ele disse. Então, Hamilton não está muito satisfeito com o carro. Ouvimos isso nos rádios dele, conversando com o engenheiro. E ele pede por essas mudanças. Mas eu acho que é aquilo que a gente comentou. Eu acho que é o período da adaptação que ele está passando ali. Porque ele ficou muitos anos pilotando a Mercedes. Sim. Então, ele ia realmente demorar para se adaptar. Mas eu tenho visto o Hamilton mais ranzinhos, assim, no começo de temporada. Eu acho que o roteiro que ele usa para falar com os jornalistas poderia ter não poderia, né? Ele que sabe. Mas ao invés de falar que ele está se adaptando, ele tá jogando a culpa na equipe, né? É porque assim, o Lewis Hamilton é um piloto que não tem paciência. Por que ele não tem paciência? Porque ele é um 7 vezes campeão do mundo. E está com mais de 40 anos. Então ele não pode ter paciência. Tá? É por isso que o Lewis Hamilton é um piloto sem paciência, porque ele não pode ter paciência. Vocês acham, por exemplo, o Senna, quando ele chegou na Williams, que tem aquela célebre frase, né? Cagaram na minha vez. O Senna também não tinha paciência, porque não podia ter paciência, sabe? É o campeão mundial. Ele não só isso, a questão é que ele está no final da carreira dele. Então, assim, ele é um 7 vezes campeão do mundo. Então, ele quer estar numa equipe que vai ter o carro competitivo para ser campeão do mundo. Entendeu? E ele tem capacidade disso? Hoje, não sei. Eu vejo o Lewis Hamilton também numa descendente, que é normal, é natural. Só que, realmente, ele não tem paciência porque ele não pode ter paciência. Né? Quem pode ter paciência é o Leclerc. Só que eu acho que até o Leclerc já tá... O Leclerc, ele tem paciência, então eu acho que ele não tem saúde mental para isso. O Leclerc Tadinho, tem toda paciência. vez que você olha, ele tá cansado, ele tá com uma expressão assim de... Meu Deus, o que tá acontecendo com essa equipe?
E, inclusive, a próxima notícia é sobre ele, né? Você não vai Você falar quer mais nada falar da notícia, sobre... não ou não? Porque ele falou que tá feliz por ter avançado, espero que na próxima corrida vejamos com mais sorte, né? Que a gente possa ir com mais sorte. Então, assim, é aquilo, tá se adaptando, a equipe tá tentando acertar com ele. Sim. E, falando em Ferrari, Leclerc, sobre o GP do Japão, que ele disse que não havia absolutamente nada a fazer, que é aquilo que eu também comentei, que ele disse que deu tudo de si, que, né, que a quarta colocação até foi uma coisa boa, assim, porque era o que tinha, né, do carro. Ele falou que não, acho que não tá faltando muita coisa. Né, notícia aqui do Motorsport, tá? motorsporttambém.com. Então, cara, não tem muito o que fazer, sabe? Às vezes você tá ele fica naquele limbo ali, qual que é aquele limbo? Você tem um carro que não anda com o pilotão da frente, que não pode disputar a vitória, e ao mesmo tempo você tem um carro também que está muito longe de quem vem para trás. Então você fica ali, você só vai. Né? Leclerc segurou as duas Mercedes, então assim, eu acho que para ele ali foi uma boa corrida. A disputa hoje da Ferrari é com a Mercedes e com o Verstappen, no caso, né? Enquanto a McLaren ainda está numa liga diferente, por enquanto. E o que eu li, assim, o que eu vejo também, o que eu li, que é simples, né? Depois, aquela desclassificação da Ferrari, principalmente com relação ao Hamilton, mostrou que talvez eles estão tentando abaixar o carro, só que eles não estão podendo abaixar o carro, porque senão, né, desgasta a prancha e tudo mais. Parece que é um carro que eles não conseguem andar numa altura legal, numa altura mais interessante, porque quanto mais baixo o carro do efeito solo, melhor o desempenho. Mas eles não estão conseguindo andar com esse carro na altura ideal. Se abaixar muito, pode ser que comece a raspar a prancha, desgastar a prancha, e eles são desclassificados. Porque tem uma coisa nesse regulamento atual que é interessante. Não basta você chegar no carro e adicionar downforce. Não basta você fazer um carro lá que tem um assoalho fodástico que gruda o carro no chão. Porque esse é o problema. O carro vai grudar no chão, vai bater, você vai ter porpoising, o carro vai desequilibrar, você vai desgastar a prancha. Então, nesse regulamento atual, não basta você sair colocando downforce no carro. Você tem que deixar o carro equilibrado, né? E esse é um ponto da Ferrari. Eles não conseguem colocar o carro na altura que eles querem ainda. Tem a questão da suspensão também, dianteira, que eles mudaram. Então, é uma coisa assim que, na minha opinião, eles não vão conseguir resolver nesse ano, na minha opinião. E logo vem o regulamento. Eu acho que muitas equipes já estão de olho no regulamento de 2025 mesmo. Sim. Próxima notícia. Chefão da Red Bull quebra silêncio e avalia a estreia de Tsunoda, né? Então, o Helmut Marko, ele quebrou o silêncio. A notícia é do Motorsport também, tá? Ele quebrou o silêncio e deu veredito sobre a estreia de Yuki Tsunoda na Red Bull no GP do Japão, né? Da Fórmula 1. Ele disse que ele tomou o lugar do Liam Lawson, né? Eu achei essa troca um pouco prematura. Totalmente prematura. E ele falou que apesar da classificação decepcionante em 14º, que a gente falou que foi depois que ele ganhou a posição, uma 12ª colocação na corrida, ele disse que foi um bom desempenho. Foi até que a gente comentou também, né? Que foi um bom desempenho comparado ao que o Liam Lawson entregou nas primeiras corridas desse ano, sendo colega de equipe do Max Verstappen. Só que a gente tem que esperar os próximos capítulos. Assim, na minha opinião, a Red Bull continua tendo um segundo carro que não está nos pontos. Então, não vi mudança nenhuma. Trocou de 6 para meia dúzia. E se eles testaram... E outra coisa também, se a Red Bull testou os 2 pilotos ano passado no carro, ela escolheu quem? O Lawson. O Yuki Tsunoda, então, lá, ano passado em Silverstone. Aconteceu em Silverstone, a Red Bull testou os 2 pilotos. Lawson e Tsunoda. Escolheu quem? Lawson. Beleza. Tsunoda está há quanto tempo já no grupo? Filho da lei. Tsunoda já está há quanto tempo no grupo Red Bull? Na Racing Bulls, né? Já tem muito tempo. Anos já. E nunca ele foi promovido. Então, assim, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa de errada na Red Bull. Ou eles não estão sabendo avaliar os pilotos, tem alguma coisa errada lá. Porque então, quer dizer, por todo esse tempo, porque assim, mesmo se o Tsunoda andar bem com a Red Bull, ainda é um erro da Red Bull. Porque não colocou ele, então, antes. Justamente.
colocando um piloto que estreou na Racing Bulls no meio do ano passado, que foi o Liam Lawson, na frente de um piloto que já estava há anos na Racing Bull. Então, de todo jeito, a Red Bull, ela tá com um problema lá dentro. Eu acho que pode estar tendo uma briga de liderança ali. Eu acho que é Horner contra Marko. Não, mas isso aí já vem desde o ano passado. Mas eu né? acho que tem disso, entendeu? Eu acho que pode ser isso. Porque o Horner não queria o Tsunoda. Isso fofocas que eu li, tá? Li que Horner não queria Tsunoda e Marko queria. E subiram o Lawson. Existe esse racha, né? A gente viu que a gente viu aconteceu em 2023, né? Que foi o ápice, né? 2023 não, 2024. 24, começo do ano. 24, começo do ano. Então, de fato, né? Mas assim, de todo jeito tá prejudicando a equipe. Isso. Né? Porque, bom, infelizmente. De todo jeito a Red Bull, pra mim, tá errando, tá ruim, não tá certo. O segundo carro não pontuou de todo jeito. E eu penso assim, se escolher o Lawson, então que ficasse com o Lawson, porque eles ficaram com o Sérgio Pérez até o final do ano. Só que o Sérgio Pérez, né? A bufunfa. Ele trazia muito patrocínio. Grana, dinheiro. O cara é patrocinado pela Disney, meu consagrado. Como chama do sanduíche? McDonald's. Tá doido, chega, vamos ficar falando nome daqueles que não patrocinou o Shannoncast. Nossa, vamos patrocinar. O cara que é patrocinado pela Disney e pela McDonald's, você tá louco, meu consagrado. Claro. Claro, tá doido. Nossa senhora. Eu entendo, ele tá grana. Muito bem. Dá muito dinheiro pra consertar os carros que ele batia. Olha lá, essa aí. Próxima notícia, quer ler? Norris justifica incidente com Verstappen na saída do box. Também do Motorsport, né? Ele falou aqui que o Lando falou, Landinho, ele falou aqui, ó, eu acho que a grama não estava cortada, que o Verstappen brincou, na verdade o Verstappen falou, né? O Verstappen falou, eu acho que a grama não estava cortada e o Lando também viu isso e ele cortou bem. Por outro lado, o Norris foi lá e justificou, né? Rebateu. Eu não estava tentando competir com o Max, eu estava apenas tentando cortar a grama e nem vi que ele estava lá. Ele falou isso mesmo? Falou. Por isso que eu falei que eles que nem viu que tava lá, que o Verstappen tava lá. Eu pensei, Mas eu acho que foi mais pra alfinetar, pra fazer graça do que... Ah, sim. Na verdade, o Lando, ele justificou, ele falou aquilo, né, que ele teria empurrado. Brincando. Ele também falou que o Verstappen teria empurrado ele pra pista, pra fora. Inclusive, quando eu vi a imagem do Norris na grama, na minha cabeça, eu já pensei, o Verstappen deu no Norris. Não, porque o diretor de câmera, ele mudou. Aquilo foi um erro muito, muito grande. Quando os dois saíram, a gente pensou que veria uma disputa, aconteceria alguma coisa ali, cortou pro pit stop da Ferrari. Foi. E aí a gente já olhou e viu o Lando Norris na grama. O que você pensou? Verstappen deu no Norris. Óbvio, é isso que o Verstappen faria. Aconteceu roda com mesmo. roda. Mas não, o Norris foi sozinho mesmo pra grama, não tinha espaço ali. No replay deu pra ver que foi o Norris mesmo que queria parar a grama. Mas claro, o Norris também não vai falar que... Não vai admitir, não é assim que funciona, gente. O piloto nunca admite que tá errado. Não. Difícil demais. Vamos lá, Alonso, né? Isso. Aqui o Alonso comparou o Suzuka a Mônaco e aponta a hipocrisia em reclamações, porque Suzuka foi uma corrida monótona, como a gente já falou isso, né, várias vezes aqui no Shannoncast, então ele comparou a Mônaco. Só porque eu acho que Mônaco é muito pior, né? Mônaco é muito mais parada. Sei lá, eu acho assim, é aquilo. Ano que vem, semana que vem, ninguém vai lembrar disso. Suzuka. Ano que vem vai ter uma corrida movimentada em Suzuka e todo mundo vai falar que Suzuka é a melhor pista do universo. Então assim, Mônaco é Mônaco, gente. Suzuka é Suzuka também. E Suzuka pode ter corridas chatas. Suzuka pode, porque é Suzuka, entendeu? Não é como se Azerbaijão tendo corrida ruim. Aí sim, a gente pode descer o cacete com vontade, mas Suzuka não, tá? Eu sou tradicionalista. Suzuka é tradição. Boa. Até Mônaco. Mônaco também é tradição. É uma tradição ruim? É tradição ruim. Chato. Mas é tradição. Agora Suzuka é tradição boa, tradição legal. Acho que a tradição boa de Mônaco é pra quem tá lá. Claro. Acho que um GP lá em Mônaco deve ser bom demais, animado, cheio de piloto e iate. Tem que ter um iate, né? É bom se você tiver um iate. Sim. Ou for convidado para alguma festa do iate, né, Xenon? Exatamente.
Nossos amigos vão chamar, gente. Vamos encerrar, então? Sim, eu trouxe algumas notícias. Tá. Alguns anúncios que eu quero trazer. Deixa eu tomar uma água. Fique à vontade. Eu trouxe algumas notícias. A gente vai falar do próximo GP, os horários que eu trouxe? Sim, também. Tá, então eu trouxe pra vocês que a seletiva de kart do Girls on Track, que tem como presidente a Bia Figueiredo, abriram as inscrições. Eu anotei aqui a data, de 10 a 11 de maio, no kartódromo Aldeia da Serra. Então, se você, minha consagrada, sonha em ser pilota e quer correr de kart, essa é a chance. Vai ser lá em Barueri, São Paulo, tá? Esse kartódromo Aldeia da Serra. São 2 categorias, de 10 a 14 anos, que é a categoria Kids, e de 15 a 22 anos na categoria Júniors. E você tem que ter no mínimo 1,40 de altura. Quase que o Tsunoda não consegue. Então, eu quero sempre abrir aqui tudo que for para trazer mulheres no automobilismo. Eu quero trazer e comentar. Qual que é o valor da premiação? 300 mil reais. Bom, dá pra custear. Pra investir na sua carreira. Dá pra custear uma temporada aí. Nossa, então aproveitem, viu? Já se organiza de 10 a 11 de maio. Girls on Track. Show de bola. Eu achei muito bonita essa iniciativa da Bia. Maravilhosa. Próxima notícia? Não, próximo anúncio, né? Próximo anúncio. Gente. Pega aí, eu até coloquei os horários. Tem aqui. GP do Bahrein. Tivemos corrida esse final de semana, teremos corrida no próximo final de semana e no final de semana do dia 20. Então, como é que chama quando são 3 corridas? Triple header. Eu acho tão lindo você falando inglês, eu acho uma coisa... Que pronúncia mais cagada. Eu acho bonito, é melhor que a minha. E agora estamos livres das corridas no final de semana, por enquanto. Final de semana não, ou de madrugada. Só tem mais uma. E aí pronto. É Las Vegas, só que é só no final do ano. E a corrida esse final de semana acontecerá ao meio-dia, tá? Então tem ali os horários, faça print da tela, a gente coloca no nosso calendário do celular... TL1, TL2, sexta-feira, né? Então, como os outros eram de madrugada, tinha dia de quinta, né? Mas o certo é sexta, sábado, domingo. O normal, né? Isso. E também tem Fórmula 2 nesse final de semana e Fórmula 3. Tem Fórmula 2 esse final de semana, tem Fórmula 3. Sim. E tudo transmitido tanto na Band Esporte quanto no F1 TV, viu? Eu gosto do F1 TV. Ótimo, com certeza. O F1 TV é sensacional. Então, final de semana muito massa, ainda mais se você tem acesso aí aos canais da Band, né? Band Esportes, por exemplo, onde você vai poder assistir Fórmula 2 e Fórmula 3. F1, se você também tiver o F1 TV, né? Você também vai poder assistir Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1 nesse final de semana. É bom. Muita corrida para assistir, o mais interessante ainda. Como a corrida é meio-dia, se você madruga, acorda cedo, você vai poder, dá para você assistir a corrida da Fórmula 3, Fórmula 2 e depois Fórmula 1. Isso. Né? Muito automobilismo. Muito automobilismo, assim como é na MotoGP. MotoGP, todo final de semana tem Moto 3, Moto 2 e Moto 1. E MotoGP, quer dizer, MotoGP é MotoGP. Aí Moto 3 cedinho, Moto 2 depois e por último termina com MotoGP, que é a categoria rainha, né? Falando nisso, estou ansiosa para assistir aqui em Goiânia, viu? Sim. Saber que eles virão para cá ano que vem vai ser muito legal. Então é tudo isso, né? Eu não falo que é isso, é tudo isso. É várias tudo isso. Notícias aqui. Isso. Do Shadowcast. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô muito satisfeito com a iluminação. Consegui arrumar a iluminação aqui pra gente gravar, então eu tô bem satisfeito com isso. Sim, eu não tô satisfeita com a minha cadeira. Eu quero uma cadeira nova, bonitinha assim, igual a sua, gamer, ó. Com o tempo a gente vai arrumando, né? Com o tempo a gente vai arrumando, vai ajustando tudo. Esse é o importante de começar. Eu gosto de trocar o pneu com o carro andando. Eu gosto de começar e vendo como que funciona, o que precisa arrumar, o que não precisa. E o negócio vai desenvolvendo. Eu não penso que para começar um projeto, você tem que, tem que estar tudo pronto para você começar o projeto. Tem que ter o melhor de tudo, não. Não, eu acho assim, o projeto você vai descobrindo o que é. Você vai descobrindo como se faz, quais são os melhores equipamentos, qual que é o melhor jeito para fazer, qual é o melhor dia, né? Então eu acho que a gente está no caminho bacana. Exatamente. E hoje é bacana, hoje mostra isso, com uma iluminação massa que a gente conseguiu aqui, né? Não é a perfeita, mas já está muito bom. Sim.
Então é isso? É isso, gente. Então, se você gostou desse episódio, curta, comenta e até semana que vem. E até semana que vem, meus consagrados. Um beijo. E que o Xanão ilumine a vida de vocês. Tchau.